irmã, vamos iniciar a nossa meditação desta segunda-feira, dia 27 de junho. Rezemos. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos da sua consolação. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Se observa que de pouco a pouco os dias já vão embora. O tempo está passando. O ano caminhando para o fim. Não é isso? De pouco a pouco está indo embora o ano. E hoje eu quero voltar com você num ponto que nós vamos daqui a pouquinho iniciar o trabalho sobre espiritualidade, que vai ser muito interessante. E hoje eu quero começar falando o seguinte: refletimos tanto sobre estrutura esses dias. Você sabe que a estrutura principal para todas as demais estruturas é a estrutura espiritual. Essa é a estrutura que sustenta as demais estruturas. Essa estrutura espiritual. Eu preciso de ter isso, você precisa de ter. E você compreenda bem essa estrutura espiritual para que quando formos meditar sobre espiritualidade, isso estará mais fácil para você compreender. Quando se fala em estrutura espiritual, não é só ter fé. Não é só ter fé. Claro que quem não tem fé jamais vai ter estrutura espiritual. Jamais. Mas ter estrutura espiritual é uma coisa muito forte. Alguns acham que estrutura espiritual é só ser devoto, ter devoções. Devoção com o santo, devoção com outro, etc. As devoções ajudam e muito na estrutura espiritual. Mas elas não garantem a estrutura espiritual. Há ainda aqueles que pensam que ter estrutura espiritual é somente a pessoa cumprir com seus deveres, com as suas obrigações religiosas. Também não é. A pessoa pode cumprir com seus deveres, com suas obrigações religiosas, por um costume, por hábito, ou até mesmo porque são forçados. Mas a estrutura espiritual, ela é algo que depende disso tudo. Depende da fé, depende das rezas, das devoções, depende da prática religiosa. Mas a estrutura espiritual significa como se fossem aquelas vigas que você cria na sua alma, no seu espírito, aquelas vigas de concreto, não é? Claro que não é viga, só por comparação. Estrutura espiritual é essa segurança, esse enraizamento de Deus em você, conforme lá no comecinho dessas meditações nós refletimos. Ter estrutura espiritual significa eu construí em mim, Deus construiu em mim, o Espírito Santo continua construindo em mim um edifício espiritual. Eu não sou uma pessoa do momento. Eu não sou daquelas pessoas que têm uma fé que só empolga com aquele momento celebrativo, bonito, festivo, mas tem uma estrutura. Essa estrutura espiritual,
ela vai sendo melhorada dia após dia. É interessante, a gente consegue às vezes ver pessoas que são muito devotas, e é lindo isso, mas não aguenta as pancadas da vida. Até tem fé até para poder ensinar para os outros, mas não aguenta os desafios, as dificuldades da vida, quando na verdade você precisa de ter uma estrutura para você dar conta de enfrentar, de atravessar, de carregar, de lutar, de conduzir a vida. Meu irmão, minha irmã, eu não gosto muito de ficar falando em estatística, porque ninguém tem certeza disso. Mas é comprovado que grande parte das pessoas que são até religiosas, tem religião, tem prática religiosa, mas ainda não adquiriram sua estrutura espiritual. Por exemplo, tem pessoas que vivem trocando de religião todos os dias. É católico, passa para evangélico, depois do evangélico passa para católico. Entre as igrejas evangélicas tem pessoas que tem hora está com a religião, hora está com outra denominação, e aí vai. Significa, é uma fé, é uma prática religiosa momentânea. Não tem essa estrutura espiritual que dá seguimento, que me dá sustentação. Você tem que ter esta estrutura espiritual. Essa estrutura espiritual, vou insistir, você pega, quando a gente vai construir uma casa, para a gente colocar laje na casa, ou até mesmo se for colocar uma casa, fazer uma casa de mais de um andar, 2 andares, por exemplo, isso vai depender de quê? De ter um bom alicerce. Um alicerce, uma base mais profunda, com mais segurança, com mais consistência, com mais consistência mesmo ali, coisa que resiste. Além da base do alicerce, é preciso também que tenha as colunas, né, as vigas, com material específico e suficiente para poder manter aquela construção. A estrutura não é a casa inteira, são essas, é o alicerce, as vigas, as colunas, que aí sim, tudo vai estar ligado a ela, vai fazer as amarrações ali. Você precisa ter isso na sua vida espiritual. Esse negócio de ter fé solta, sem estrutura espiritual, corre-se o risco de sua fé virar uma superstição. Ter devoção sem estrutura espiritual, corre-se o risco de a gente praticar idolatria, se não tivermos a estrutura espiritual. Essa estrutura espiritual, eu já vi pessoas falando, não, mas eu não vou mais na minha paróquia porque chegou um padre lá e eu não gostei dele, e, portanto eu prefiro não ir. Quando você tem estrutura espiritual, você não fica olhando cara de padre, seja padre simpático ou antipático, você está ali não é por causa de padre, é por causa de Jesus Cristo, por causa de Deus. Falta então essa estrutura espiritual. Nós somos danados para confundir as coisas. Quando começa a acontecer coisas ruins conosco, aí logo a gente começa a dizer que deve ser coisas postas, coisas encomendadas, feitiços, não sei o que lá. E na verdade isso não passa de superstição. Mas se você tem estrutura espiritual, você vai saber fazer o discernimento. Maria Santíssima, Nossa Senhora, tinha uma superestrutura espiritual. Foi por isso que o Evangelho diz em algumas narrativas que diante de coisas difíceis que Maria enfrentava, ela guardava, conservava tudo no seu coração. A pessoa que tem estrutura espiritual, ela não se desmorona diante de coisas difíceis. Ela não se afunda quando a tempestade vem. Ela resiste. Um casal, quando o marido, a esposa, além de ter fé, além de ser religioso,
mas sobretudo tem estrutura espiritual, eles darão conta de passar pelas suas crises, as mais difíceis crises, as piores crises, sem perder o caminho, sem destruir o matrimônio. Mas se não tiver estrutura espiritual, fica aí, misturando tudo. Hoje na religião as pessoas misturam tudo. Mistura coisas de fé com coisas de fé, e está virando uma bagunça, porque trabalhamos pouco a nossa estrutura espiritual. Eu acho que você deve estar querendo me perguntar como é que a gente faz para trabalhar a nossa estrutura espiritual. O que devemos fazer para termos estrutura espiritual? Como é que essa estrutura espiritual começa a acontecer? A estrutura espiritual, geralmente, ela depende. A primeira coisa que você tem que fazer para ter estrutura espiritual é você saber que existe a estrutura espiritual. É você descobrir isso. É você enxergar que você precisa ter essa estrutura. E conforme eu disse, essa estrutura como se fosse alicerce, vigas, colunas, que suporta, para te dar a capacidade de suportar todas as demais coisas da sua vida. Você tem que enxergar que é possível, que é necessário, que existe essa estrutura espiritual, que você pode construir a sua estrutura. A partir do momento que você enxerga a importância da estrutura espiritual, aí você começa então a fazer coisas que vá te estruturando espiritualmente. Nas suas orações, você não vai fazer só oração de súplica, mas você vai fazer oração de sentir Deus também. É sentindo Deus que vai gerando essa estrutura espiritual em nós. Não vai deixar de fazer a sua súplica, os seus pedidos, mas você vai ficar em silêncio, deixando que essa estrutura espiritual vá sendo desenvolvida aí dentro de você. Então a primeira coisa que você tem que fazer é enxergar que é necessário ter essa estrutura espiritual. É você ter consciência que não basta só ter fé. É preciso que tenha estrutura espiritual. Você tem que enxergar isso. E trabalhar para que essa estrutura possa acontecer. Trabalhar para que essa estrutura possa existir. É fazer as coisas buscando a sua prática religiosa com o objetivo de adquirindo e reforçando cada vez mais a sua estrutura espiritual. Você imagina, vamos pressupor um padre que não tem estrutura espiritual. Ele pode ser uma pessoa de muita fé, muita fé. Ele pode ser uma pessoa até de muito amor a Deus, de muita entrega a Deus. Mas não tendo estrutura espiritual, ele vai ter muita dificuldade para poder administrar o seu sacerdócio. Ele vai ter muita dificuldade para poder viver o seu dia a dia, diante dos desafios e dando testemunho, sendo missionário. Nós temos na nossa vida de conviver com muitas coisas que nos contrariam, com muitas coisas que nos aborrecem, que nos deixam a gente chateado. Às vezes nós temos que conviver nessa nossa vida com pessoas, às vezes nos atacando, conforme eu refleti um dia desse aí, pessoas que desconfiam de você. E se você tiver estrutura espiritual, você não vai se perder diante dessas pessoas. Você vai continuar a sua vida séria, honesta com Deus, mas você precisa ter estrutura para poder passar por isso. Muitas vezes a gente pensa que vai dar conta de uma coisa ou de outra. Às vezes a gente pensa que não vai ter problema, vai ser fácil. Mas na hora que vai colocar em prática, se não tiver estrutura espiritual, não dá conta. Não dá conta. É impressionante isso.
Então, quero, nessa meditação de hoje, mostrar para você. Na semana passada, nós refletimos que você tem que ter estrutura emocional, até mesmo estrutura financeira, várias estruturas. Mas hoje estou concluindo, mostrando para você que você precisa ter também esta estrutura espiritual. Essa estrutura espiritual que é capaz de te dar sustentação. Sem ela, você acaba negando. Você lembra lá de São Pedro? Na hora do julgamento de Jesus, alguém do lado de lá disse, olhando para Pedro, disse: você também é um dos seguidores dele. Pedro disse: que é isso? Nunca vi esse homem. E Pedro tinha fé, seguia Jesus, mas na hora H negou. Por que negou? Porque ele tinha tudo, mas não tinha estrutura espiritual. João, apóstolo João, tinha tanta estrutura espiritual que ele permaneceu ali na frente de Jesus quando Jesus estava morrendo na cruz. Ele não fugiu, ele não ficou com medo de respingar nele, apóstolo, o que estava acontecendo com Jesus. Pergunta a você, meu irmão, minha irmã, será que você, a partir de hoje, vai fazer de tudo para você adquirir estrutura espiritual? Isso vai fazer parte dos seus anseios, das suas buscas. Peça a Deus isto. Pede a Deus para fazer com que você seja uma pessoa que busca realmente ter a estrutura espiritual. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Vamos agora receber a bênção especial desse dia de hoje. O Senhor esteja convosco. Pela intercessão da grande Mãe de Deus, Maria Santíssima, desçam sobre todos vocês e vossas famílias bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo, e permaneça para sempre. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Até amanhã, se Deus quiser.